como se os cambiadores assentaram. E tendo feito um azorraque de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da casa ou da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Eita glória! Disseram, pois, os judeus: em 46 anos, olha só isso, foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles. Por quê? Porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Quem está de pé, sente-se. Glória a Deus. Se nós fôssemos dar um tema ou um título para o que eu vou transmitir para os irmãos hoje, eu ia dizer o seguinte: tirando Satanás do coração, ou seja, destronando o cabeça rachada, o pé redondo, destronando a Satanás. Mas, irmãos, veja bem, nós estamos aqui de posse, a uma palavra importantíssima para as nossas vidas nos dias de hoje, para nós mesmos, para nós, para nós. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão espiritual, e ter uma vida espiritual ativa na presença de Deus. Nós precisamos sermos espirituais nos dias que nós estamos vivendo. Satanás está assim, presta atenção. Satanás está assim, não está entortando para o lado que nem eu entortei para cair, não. Ele está, sapatinho de algodão, pé, levinho, não está fazendo barulho, não está dando alarme, mas ele está atronando, ele está construindo o seu trono no coração. Não vou falar do que está lá fora não, porque o que está lá fora já está lá fora, dos crentes. Que é isso? Por que isso? Por que está falando isso? Irmãos, preste atenção numa coisa. Hoje é desculpa para não vir na igreja. Você sabe o que é isso? É a garrinha de Satanás no coração do crente. Hoje, os crentes nos dias de hoje, eles arrumam tanto tipo de desculpas só na hora do culto, para não vir para a igreja. O que é isso? É a perninha da cadeira do trono de Satanás que já está entronizado no coração dele. E é preciso ser espiritual para poder discernir o que é espiritual. Aí tem crente aí, tem crente aí que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para vir para a casa do Senhor. Aí Jesus, em uma conversa, isso estava chegando a Páscoa, estava chegando pertinho da Páscoa. Jesus vai ter não é bem uma conversa,
irado, com ira, e vai quebrar tudo, vai derrubar, vai destruir, vai expulsar. E eles vão perguntar para Jesus, vai querer questionar Jesus, perguntando: qual que é a autoridade que você tem para fazer isso? Com que autoridade você está fazendo isso aqui? Aí Jesus vai ter que conversar com eles e explicar para eles o seguinte: isso aqui, ou a casa do meu pai, não pode ser feita casa de venda. Ou seja, nós não podemos colocar cadeira, mesa, abrir as portas para poder colocar cambistas. Nós não podemos abrir as portas para poder colocar boi, colocar bezerro, para poder colocar ovelha, para colocar rolinhas, pombos dentro da casa do Senhor. Deus não agrada disso. Ah, mas quem está fazendo isso? Como é que está acontecendo isso? É o seu coração, crente. É o teu coração, é a tua vida. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a seguir, nós temos um alicerce, estamos firmados na rocha. Essa rocha é Jesus, e nós não podemos colocar outro fundamento ou firmamento em cima do que já está colocado. Nós já estamos alicerçados na rocha. Não podemos remover aquele radier, aquele alicerce, e colocar outro e firmar em cima dele. Quando o crente não quer vir para a igreja, ele não quer estar firmado na rocha, ele está querendo ser firmado em outra coisa. Aí o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer para nós ainda no capítulo 3 de 1 Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no mesmo versículo 11 a seguir, que eu, você, que a igreja é templo, é morada de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Aí o que vai acontecer? Naquele tempo que Jesus derruba as mesas, ele espalha os dinheiros, ele expulsa os vendedores, os cambistas, ele repreende o que está acontecendo ali. Era templo literalmente, era construção pelas mãos de homens. Mas hoje, quando nós vamos aplicar esta palavra para nós hoje, o nosso coração é o templo, é a morada de Deus, e é onde Satanás tem colocado a sua cadeira, tem se atronizado, tem feito seu trono no coração dos crentes. E tem muito crente que tem deixado Satanás reinar. E nós precisamos, com os olhos espirituais abertos, e pega esse telefone aqui porque ele já tremeu, mas eu não terminei. Veja bem, então, aqui não tem. Aí veja bem, como é que essa palavra é dura. Essa palavra, irmãos, é pesada. Mas o que está acontecendo? Acontecendo que Deus tem ficado em segundo, terceiro plano, terceiro lugar, e as coisas do mundo, os compromissos mundanos, as coisas que tem nessa vida toda aí, está ocupando o primeiro lugar no nosso coração. É um lugar que é de Deus, é um lugar que é de Jesus, é um lugar que é do Espírito Santo, mas já tem ocupado o nosso coração todo, já tem tido um trono, e quem está reinando é o príncipe desse século. Porque quando nós não viemos para cá para poder ouvir a palavra, para poder receber a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus esteja no nosso coração, atronado, entronizado, assentado, sendo proprietário do nosso coração, da nossa vida, o nosso próprio coração leva todo o nosso corpo a ficar longe da presença de Deus. E é o que tem acontecido. Então veja bem, essa palavra aqui diz que estava aproximando a Páscoa. A Páscoa naquele tempo, o povo tinha que andar uma semana para poder chegar. E a festa da Páscoa durava uma semana. É porque o povo peregrinava de muito lugar, de lugar longe. E eles andavam e andavam mesmo para poder vir para o templo. E falava assim: tem festa no templo, é festa da Páscoa, da primícia, é festa. Essas festas que tinha, o povo estava lá. E o povo vinha de longe, de todas as
tinha judeus, o povo vinha e andava até chegar no templo. E a festa da Páscoa durava um dia. Mas por que é uma semana toda de festa? Porque aí vinha a festa da Páscoa, depois da festa da Páscoa, vinha a festa dos pães asmos, e assim por diante, durava uma semana. E o povo não arredava o pé do templo, e eles ficavam no templo. Aí quando a gente demora a criar um desejo de vir para a igreja. Quando a gente vem, faz que nem um pau, coloca até lá, às 9 horas, vamos embora. A gente não gosta mais de ficar na casa de Deus. A gente parece que perdeu o prazer de estar na casa do Senhor. Se tem festa, ninguém quer participar da festa. O povo gostava de festa, e Deus fazia festa para o povo reunir. Só que o povo de hoje não quer mais reunir na casa do Senhor. O povo de hoje não quer mais saber de estar na presença de Deus, na casa que Ele mesmo falou assim: esta casa eu separei para que o meu nome seja apregoado. E aí o povo vai embora. Só que aí o povo chega no templo, um dia só é a festa da Páscoa, um dia. E aí vem a festa dos pães asmos, e aí a festa vai durar uma semana. Depois que termina, é que o povo vai sair para ir embora. Só que quando está aproximando essa Páscoa, Jesus está chegando no templo. Ele, os discípulos, estão chegando no templo para a festa da Páscoa. E quando ele vai entrar, oh meu Deus do céu, na entrada no pátio, ele já começa a ver mesas colocadas. Ele já começa a ouvir o mu dos bois, das ovelhas que estava sendo colocada ali. Tinha problema? Não tinha. Não tinha problema. Sabe por quê? Porque nessa festa da Páscoa, às vezes tinha algumas pessoas que cometiam pecado. E quando eles vinham de longe, trazendo as suas ovelhas, os seus bois, trazendo seus animais, para poder oferecer sacrifício pelo pecado. Porque naquela época, o pecado, eles tinham que oferecer o sacrifício. Aí, quando chegava com o animal até o templo, o sacerdote olhava e falava assim: esse aqui eu não aceito. Por quê? Porque vinha de longe. Aquele animal que era pego perfeito, que não tinha mancha de sujeira, que não tinha nenhuma mancha qualquer, que não tinha um pezinho inchado, que não tinha defeito nenhum. De vir de tão longe, eles eram tão judiados, tão maltratados, que quando chegava lá, chegava mancando, chegava todo sujo, chegava de todo quanto é tipo de jeito que vocês imaginam. E o sacerdote olhava e falava assim: esse aqui não serve. Aí, esses animais que eram vendidos no templo, era justamente para poder suprir a necessidade dos viajantes, dos adoradores que vinham de longe, para poder adorar Deus no templo, para poder sacrificar pelo pecado no templo, e por isso era permitido. Mas por que Jesus irrita? Por que ele fica bravo? Justamente porque só tinha aqueles comerciantes do lugar, e a moeda que tinha que apresentar no templo não podia ser estrangeira, tinha que ser moeda local. E aí os cambistas, os comerciantes, os vendedores de animais, eles usavam de má fé. Se o animal valia 10, se era por 10 reais só, sabe o que eles faziam? Isso aqui é 1.000. E eles iam tirando proveito, enfiando dinheiro no bolso. E os viajantes que vinham para adorar no templo, para sacrificar no templo, eram passados a perna, eles roubavam deles. E por isso Jesus, quando ele vê aquilo, ele fica irritado. E ele chega ali, ele olha aquilo tudo, e ele começa a destronar aqueles que estavam atronizados no templo, que não agradava a Deus. Assim também é o crente nos dias de hoje. Tem que ser espiritual, para que quando tiver algo que não é de Deus, que está tomando conta do teu coração, você tem que destronar isso do teu coração, porque daqui a pouco ele toma lugar e reina, e não sobra lugar para Jesus. Por isso nós temos que destronar Satanás
Quando eu digo Satanás, são todas aquelas coisinhas que a gente olha e fala assim: não tem nada a ver, isso não tem problema, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ir ali, deixa eu ir para colar, deixa eu fazer isso. Daqui a pouco, tudo isso que a gente diz que não tem nada a ver, entrou no nosso coração, a artimanha do diabo, lançando isso, aquilo e aquilo outro, e nós assim, isso aqui é coisinha leve, isso não tem nada a ver. Quando a gente pensa que não, o nosso coração está cheio de tantas coisas que não sobrou lugar, que não sobrou espaço, que não sobrou tempo para nós podermos vir para a casa do Senhor adorar o Senhor. Aí a gente pode estar longe ou a gente pode estar perto, mas não temos mais prazer de vir adorar a Deus na casa do Senhor. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, irmãos, é preciso, quando a gente olhar e sentir alguma coisa assim, eu estou numa falta de desejo de ir na igreja hoje, já fala assim: Satanás, aqui não, sai do meu coração, sai da minha mente, sai da minha vida, sai dos lugares, tudo que você está tentando ocupar o espaço, porque eu vou para o templo, eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar a Deus, eu vou sacrificar, mas eu preciso estar lá. Senão, irmãos, a gente não vem, senão a gente não adora no templo, senão a gente não paga preço para poder estar aqui, e aquilo que não nos custa nada também não vale nada. Satanás vai tentar, ele vai invadir, ele vai querer arrombar o nosso coração para poder entrar, mas nós somos espirituais, somos servos de Deus, não podemos permitir. E se tem alguém que você conhece, já fala para ela assim: ó, destrona esse trem do teu coração aí, porque quem está reinando no teu coração não é Deus, mas é Satanás com as suas artimanhas. Mas prepara para te xingar também, viu? Porque o crente que deixou o coração dele cheio de tantas coisas e tirou o lugar de Deus no coração dele, quando você falar que isso é artimanha de Satanás, que já tem engordado o coração dele, colocar tantas coisas no coração dele, quando você falar para ele destronar Satanás, ele vai te perguntar: por que destronar Satanás no meu coração? Aí você vai falar assim: é porque quem está reinando no seu coração é Satanás, com as artimanhas dele, e você não tem vindo para a igreja mais por causa disso. Aí ele vai te xingar, ele vai te bater, porque ele não aceita. Mas por que não aceita? Porque já não é ele mais que responde por ele, mas é porque tem garrinha lá dentro de Satanás que está fazendo ele agir assim. É só isso. Por isso nós precisamos destronar. Quando eu digo destronar Satanás, eu estou dizendo o seguinte: tudo aquilo que não é de Deus e que está no seu coração, que está causando esmorecimento, que está tirando a alegria de você vir para a casa do Senhor, isso não é de Deus, isso é artimanha do diabo, para poder impedir você de vir. Aí Jesus vai derrubar tudo. Era permitido, eu falei que era permitido, para poder usar, para que os viajantes adoradores que vinham adorar e sacrificar no templo, poder chegar no templo não trazendo animal de tão longe para não ser recusado pelo sacerdote, para que quando ele chegasse no templo, ele pudesse olhar e ver assim: eu preciso de uma ovelha, e ele pagar o preço certo pela ovelha. Ele ajudava no templo, ele ajudava os comerciantes, ele ajudava na manutenção, porque entrava um dinheirinho também, e aí podia fazer reforma no templo, podia ajudar em tudo que faltava, e assim estava certo, agradando a Deus. Mas quando Jesus olha e vê que uma novilha que custa 10 está valendo 50, quando ele olha que os campistas que estão ali, trocadores de moeda, aleluia, quando vem um adorador que vem com a oferta ou com a moeda estrangeira e chega ali e ele vai trocar, o valor certo é 10, e o campista diz para ele assim: não, não é 10, é 100, e ele vai e pega e Jesus fala assim: está errado. Eu vi muita gente nos dias de hoje a pregar o seguinte: é esse tempo aqui, ó, você não pode vender um macarrão para poder ajudar na festa, você não pode vender um cachorro quente, e aí pega a palavra e prega ela de forma errada. É lógico que a gente não pode fazer aqui, armar uma barraca aqui, armar outra barraca lá, e na hora de culto e na hora de eventos da igreja, a gente começar a comercializar. Não é certo isso, mas a palavra não diz isso, a palavra diz o que eu estou pregando aqui.
Porque aquilo que você vende para poder ajudar na manutenção do templo, para poder ajudar nos custos da festividade que vocês vão fazer, isso aí é para obra. Então isso aí, normal. Só que a gente não pode entrar pelaquilo que Jesus expulsou que estava acontecendo no templo. Às vezes aquele espelho ali vale 10, aí você vai querer vender por 60, aí também não dá, né? Nos dias de hoje não tem jeito, né? Porque ninguém vai comprar. Né? Mas isso aí a gente usa de esperteza também, é errado. Se vale X, é X, né? Então é assim que as coisas acontecem. Aí veja bem, aquele povo, o sacerdote permitido vendia aqueles animais lá, justamente por causa disso que eu acabei de explicar para vocês aqui. Só que quando Jesus entra, Jesus não agrada, porque estava fazendo de forma errada. Então ele vai fazer um azorrague, ou seja, um cordel. Ele vai trançar algo ali, ele vai pegar todos ali e vai expulsar. Joga tudo para fora do templo e fala assim: a casa do meu pai tem que ser conhecida e chamada por todos por casa de oração. Onde o crente vem com o coração sedento para adorar. Onde aquele que está lá fora, cansado, sofrendo, machucado, olha a porta aberta e fala assim: aquela é uma igreja, é um templo onde eu vou encontrar Deus, solução para o meu problema, para a minha dificuldade. E ele entra e sente a presença de Deus e adora o Senhor e sai daqui com vontade de voltar no outro dia. Mas quando não é Jesus que reina, aí não entra. Ou quando entra, vai embora e não sente vontade de voltar. E o coração do crente, quando não é Jesus que está reinando, aí ele não tem coragem de vir para a igreja, ele não tem desejo de vir para a casa do Senhor, porque não é Jesus que está reinando. Oh meu Deus, vou terminar. Aí veja bem, aquele povo estava tão sério, mas estava tão sério, espiritual, tão sério, que eles vão, quando Jesus expulsa eles, quando eles vão perguntar para Jesus: como que é a tua autoridade para poder fazer o que você está fazendo? Aí Jesus vai virar para ele e falar assim: ó, o texto diz o seguinte, e Jesus falou assim: derruba esse templo, e em 3 dias eu reconstruo ele. Eles estavam tão sérios, porque Jesus vai virar e falar assim: ó, a autoridade é essa, ó, derruba esse templo, que em 3 dias eu levanto ele. Jesus não estava falando mais como homem, não. Jesus estava falando como Deus. Era espiritual. Então, a diferença dos que vinham viajando, vinha para adorar, e os que estavam vendendo, estavam ali na pura carnalidade. Aí, eles não entenderam o que Jesus fazia, ó, batendo no peito, dizendo assim: ó, a autoridade é essa, ó, bate, ele batendo no peito, dizendo: derruba esse templo, pode derrubar, que em 3 dias eu reconstruo, eu levo. Aí eles viraram e falaram assim: ó, 46 anos foi o tempo que demorou para poder levantar esse templo, e você está dizendo que se derrubar em 3 dias você levanta? Isso é espiritual, irmãos. Era porque os cambistas, os vendedores não estavam entendendo. Mas a mensagem é espiritual. O que eu disse para vocês aqui é espiritual. Tira tudo aquilo que não é de Deus do teu coração, para que Deus possa habitar e possa direcionar a sua vida, a minha vida, para a presença dele. Porque tem muitas coisas no nosso coração que não tem deixado o nosso coração sentir a presença de Deus, não tem deixado o nosso ouvido ouvir a voz do Senhor. E é por isso que tem crente, irmãos, prostrado. E não é pouco não é pouco crente não, é muito crente que não vem mais à igreja, que não tem prazer de orar na igreja. Esses dias um virou aqui e falou assim: ó, eu oro em casa mesmo porque
Lá em casa Deus escuta, qualquer lugar escuta, mas Deus separou esse lugar para orar. O trabalho que coloca aqui é o próprio Deus que manda pôr, então é para estar aqui. Irmãos, não tem jeito. Se tiver cego espiritual, se Deus não tiver cuidando do coração, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito, não tem prazer nas coisas de Deus. Eu não vou nem entrar mais em detalhe não, porque às vezes quem falou está até vendo. Até desmentir quem justificou, desmentiu. Aqui em cima, eu vi assim, mas como é que... Gente, quanta hipocrisia. Mas tudo bem, deixa quieto. Aí, Jesus começou a falar de coisas espirituais, que ele tem autoridade para poder, quando eles matarem ele, porque ele estava defendendo as coisas do Pai, quando fosse no terceiro dia, ele ressuscitaria dos mortos. Ele estava dizendo dele mesmo, o templo, o corpo dele. E uma coisa aqui para nós é certa, que se você continuar crendo, na mesma morte que ele morreu, você morreu também. Mas na mesma ressurreição que ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Para nunca mais morrer. É só continuar crendo, é só aguardar, o tempo está perto, está próximo, vai chegar. E nunca mais você vai precisar estar aqui ou sair de casa e vir para cá. Você vai estar para sempre com ele. Aí não tem mais jeito. Eita glória! Eu não sei, você quem não vem hoje se vai estar lá naquele dia. Eu não sei, eu vou deixar isso para lá, eu não sei. Mas aí, o que a palavra vai dizer para nós, eu não vou falar mais, eu vou só finalizar, porque o Paulo já está até frustrado comigo, já cadê ele? Mas irmãos, saibam de uma coisa, sejam espirituais. Ao detectar alguma coisa no teu coração ou na tua vida que está impedindo você de vir para a casa do Senhor, aperta o botãozinho desapega e manda embora. Porque como Paulo disse, nada nem ninguém, fome, peste, nudez, nada poderá nos separar, impedir de estar na presença de Deus, Nada pode. Amém? Os irmãos entenderam essa mensagem hoje? Então é isso, irmãos, fiquem firmes, tá? Jesus está nos aguardando. E nós em breve, num futuro muito breve,